Pastor Israel Leucádio da Silva é o nosso convidado para essa conferência abençoada. Pastor Israel Leucádio é pastor da Batista Betel de Divinópolis, estará sendo o conferencista usado pelo Senhor nesses 5 encontros, porque segunda-feira tem mais um, né, pastor? Glórias ao Senhor. Pastor Israel, uma salva de palmas, recebendo nele nesta noite. Boa noite, irmãos. Eu vou ler Números, capítulo 20. Antes de me apresentar, eu estou mexendo um pouco com vocês aqui. Eu estou provocando vocês um pouquinho. Vocês talvez estejam estranhando. O pastor não vai tirar essa máscara? Lá na minha cidade está proibido. Na realidade, a coisa lá está um pouco mais séria, um pouco mais difícil para a igreja do que aqui. Mas eu falei com o pastor, eu vou subir de máscara. Mas não é porque eu tenho familiaridade com o Zorro, não. O que essa máscara está fazendo com a gente, irmãos? Ela está passando uma mensagem de medo. Ela está passando uma mensagem de falta de fé. Essa máscara também está denunciando uma autorização de Deus muito, muito, muito pesada para a humanidade. Essa máscara está falando alguma coisa sobre um tempo que a gente está ignorando. Mas essa máscara está escondendo o nosso sorriso. Mas também está dando um conforto tão grande a quem não quer sorrir e não quer ser visto. Ela está escondendo a amargura de alguns. Ela está dando conforto aos amargurados, porque ninguém precisa ser questionado quanto à sua tristeza momentânea. A semelhança dessa máscara, a gente às vezes não é reconhecido com a simples máscara. Eu descobri, por exemplo, que aquela história do super-homem é verdadeira. Ele usa um óculos e ninguém vê ele, né? Eu passo na minha cidade de máscara e ninguém me conhece. A máscara está escondendo pessoas. Está dando certo conforto para as pessoas. Mas essa máscara também é uma figura espiritual muito séria. Porque essa máscara, ela pode representar o que nós somos diante do Senhor, um grande auditório de mascarados. A igreja dos últimos dias, ela pode estar sendo uma igreja de uma multidão de mascarados diante do Senhor. Sou pastor, tenho 50 anos. Sou pastor desde os 21. E eu vejo que a igreja tem uma facilidade para ter 2 faces. Aquela que ele tem em casa e que ele apresenta à sua família, e aquela que ele quer apresentar socialmente. Vocês me convidaram para algo que eu confesso, pastor Leonardo. Ele me convidou para um assunto muito importante, a Viva. A Viva. A Viva é um clamor, né? A Viva é um pedido. A Viva é um desejo. A Viva é o projeto de Deus. A Viva é tanta coisa, mas nunca haverá avivamento com máscara. Eu vim aqui convidar você a tirar sua máscara.
Eu vim aqui convidar você a tirar a máscara em vários sentidos. Eu vim aqui convidar você a mostrar quem você é mesmo para Deus. Porque não haverá avivamento se você não mostrar para Deus quem de fato você é. Mostrar sua tristeza, sua alegria, seu sorriso, sua mágoa, sua chateação, sua indignação. Mas eu vim aqui também convidar você para tirar a máscara da tentativa de agradá-lo. A Covid tem mostrado para nós que nós nos adaptamos a tudo. E até agora as máscaras, antigamente as máscaras no comecinho, elas eram só de uma estampa. Mas como a gente começou até a combinar com o nosso style. Tem crente combinando a sua máscara com o seu estilo. Tem crente combinando a sua roupa, a sua máscara, o seu estilo e ao seu propósito de vida. Só que essa máscara precisa ser tirada urgentemente diante do Senhor. Porque Deus precisa conversar com você face a face. Se uma sandália atrapalhava a comunhão de Moisés com Deus, o que dizer uma máscara? Não é verdade? Eu quero agradecer agora ao pastor Leonardo pela confiança de me deixar subir a este lugar. Eu ouvi as suas pregações, fiquei muito preocupado. O que eu vou pregar lá agora? Pedi uns esboços para os pastores de fora, manda aí. É brincadeira. Mas ouvi suas pregações e aprendi muito com as suas pregações. E ouvi o Senhor falando com tanta confiança de mim, sem me conhecer. Eu não vou frustrá-lo. Eu orei muito ao Senhor e quero honrá-lo nesses dias. Acima de tudo, Deus, mas honrá-lo pela sua confiança. E não posso continuar daqui em diante sem falar desse casal. Kleber e Dani. Eu sou apaixonado por eles. Vocês têm na igreja de vocês uma bênção. É uma bênção esse casal. Como vocês são especiais. Quando o Kleber me falou assim, pastor, a gente está falando sobre avivamento, o senhor podia ir lá falar sobre avivamento? Meu coração se alegrou e se entristeceu. Ele se alegrou porque eu entendo assim, o melhor momento que nós estamos vivendo para avivamento é este. John Piper, ele diz o seguinte: os melhores momentos para que a luz se destaque é nas trevas. Então nós estamos aqui exatamente num momento de extrema crise, e é exatamente este o momento, o melhor momento para a verdadeira igreja de Cristo iluminar as coisas. Amém? É o melhor momento para o crente verdadeiro aparecer ou ser projetado por Deus. Esse é o melhor momento. Contudo, irmãos, eu também fiquei preocupado, porque o desejo muito grande de avivamento, o sonho muito grande de avivamento pode nos levar a uma distração e pode nos conduzir a um momento de confusão. Nós podemos confundir o que desejamos com o que encontramos. Porque quando nós buscamos muito, nós corremos o risco de encontrar algo parecido com o que buscamos e achar que encontramos o que buscávamos. E nos dar por satisfeitos. E não encontrarmos de fato. Então, nós podemos também pular fases importantes desse momento, tempos importantes. Mas o pior de tudo é se nós desejamos muito avivamento. E eu quero dizer a vocês, Deus quer avivamento, Deus deseja avivamento. Deus sempre desejou avivamento. Mas se nós desejamos muito, nós corremos o risco de pular princípios bíblicos. E aí está um grande risco, um grande perigo. Alguém
já disse que Bíblia é um livro como qualquer outro e papel aceita tudo. Eu costumo dizer que é verdade. Papel aceita tudo. Mas quem já me ouviu dizendo isso? Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo poder. Papel aceita tudo, mas o desenho do meu filho, quando criança, não tem o valor de um Picasso. Papel aceita tudo, mas a minha assinatura não tira ninguém da cadeia, de um juiz tira. Papel aceita tudo, mas o que está escrito no papel e por quem foi escrito muda tudo. E esse papel recebeu letras poderosas, santas, incríveis, maravilhosas, tremendas, e ela é a única palavra que tem poder para livrar do inferno e da eternidade no inferno. Então o papel aceita tudo, mas se a gente não seguir o que está aqui, nós estaremos redondamente enganados e corremos um risco de burlar tudo e falsificar o maior objetivo, que é viver um legítimo avivamento. Deus trabalha com princípios, irmãos. Deus sempre trabalhou com princípios. O reino de Deus é feito de princípios. Deus não quebra os seus princípios, porque os princípios de Deus, do céu, regem o céu. E Deus não abre mão, nós precisamos dos princípios. E o maior risco na hora que a gente busca muito de Deus é encontrar no meio do caminho uma emoção muito forte e achar, encontrei. A emoção passa e você fala, era isso? Porque quando nós encontramos o verdadeiro avivamento, ele não passa. Avivamento não é vento que passa. Avivamento é espírito que fica. O avivamento começou no Pentecostes, e em outros momentos antes do Pentecostes também, ao meu ver, dentro da minha leitura. E começou com um vento impetuoso que entrou e soprou, mas ele não soprou e passou, ele entrou dentro das pessoas, e ele habitou dentro das pessoas, e ele morou dentro das pessoas, porque esse Espírito se chama Ruach Kadosh, ele é o Santo Todo-Poderoso, ele é Deus, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, tremenda, fantástica, que pode realizar todas as coisas. Ele entrou, mas ficou. Ele não é um vento que sopra, ele é um vento que passa e fica, e solidifica, e alimenta, e movimenta. Deus é movimento, irmãos. Mas nós corremos um sério risco de quebrar os princípios desse Deus e o avivamento, ele ser um pouco equivocado e encontrar uma emoção e achar que a emoção era o avivamento e nos frustrarmos depois. Quantos crentes estão fora da igreja, chamados desigrejados, porque encontraram um pseudo-avivamento chamado emocionalismo e depois descobriram que era tudo emoção e acharam que aquilo era um encontro com Deus e descobriram que emoção se a gente encontra em qualquer show. Me lembro aqui do jovem rico. Queria muito um encontro com Jesus, não é verdade? Senhor, o que faço para ter a vida eterna? A pergunta, na realidade, era o que faço para estar contigo, para estar na vida eterna? Porque ele era a vida eterna. Jesus disse, olha, cumpre a lei. Tenho cumprido tudo. Tudo. Mas aquela frase daquele cara denunciou ele. Porque ele falou que cumpria tudo. E é impossível cumprir tudo. Então Jesus percebeu onde é que estava o erro dele. Ele não conhecia o princípio do tudo. Então ele lançou o princípio. Não, se você obedece tudo, está fácil. Então aplica o princípio. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Há um princípio por detrás da tua riqueza. Então, se você está guardando tua riqueza, você ainda não entendeu um princípio. O céu vale mais do que a terra. Aí aquele cara disse assim, agora ficou ruim para mim, eu vou seguir no Senhor de longe aqui, qualquer coisa, se eu precisar de um dinheirinho, eu te empresto. Tem muito crente burlando princípios de Deus. E eu, nesses dias, eu preciso fazer essa apresentação aqui, irmãos, porque dela depende todo o andamento do que vem depois, amém? Eu entendo, pastor Leonardo, que a Bíblia, ela
está para nós, para que nós façamos perguntas para ela. A Bíblia não é um livro que conta histórias, irmãos. A Bíblia é um livro que fala de princípios e ideologia. Então, o que nós temos que ler, olhar a Bíblia e perceber na Bíblia, é que ela está nos instigando a perguntar. Eu acredito muito que a melhor maneira de um encontro real com o que a Bíblia pretende fazer em nossa vida é um encontro com a interpretação dela, correta dela. Então eu acredito muito que nós temos que perguntar à Bíblia. O próprio Deus eterno, Adonai, El Shaddai, Elohim, seja como você quiser chamá-lo, Hashem, ele disse: trazei a mim os vossos questionamentos, eu quero sabê-los, quero conhecer os seus questionamentos. Então eu tenho uma proposta aqui, pastor Leonardo e igreja. Se você concordar, você diz amém depois. Se você não concordar, não deixa eu passar vergonha não diz nada não. Eu tenho uma proposta para as 4 pregações que viraram 5. Então eu tenho as 4 perguntas. Essa noite eu vou trazer aqui. Amanhã eu trago a fresquinha. Eu tenho 4 perguntas e quero trabalhar essas 4 perguntas para a gente chegar naquela palavra aviva. Amém? Primeira pergunta que eu vou tentar responder hoje. Nós queremos o de Deus avivamento. Amém? É só eu que quero. Amém? Quem quer avivamento aí? Nós queremos de Deus avivamento. Então a pergunta que eu tenho para fazer é: o que Deus quer de nós? Nós queremos dele algo. E é assim, a gente quer e pronto. É Deus fast food, self-service, é Deus motoboy, é Deus delivery, é Deus entrega, é Deus telefona, eu estou precisando, chega, e chega rápido porque eu tenho pressa. Você quer de Deus algo, você precisa perguntar o que Ele quer de ti. Essa pergunta para hoje. A segunda pergunta é: nós queremos trazer o avivamento até nós. É certo isso? Quando eu digo eu quero avivamento, eu estou falando eu quero viver. A pergunta é: como o Senhor quer? Essa é a resposta de amanhã cedo, se Deus permitir. A terceira pergunta amanhã, na parte da tarde, é: nós queremos avivamento para nós. Deus quer o avivamento para qual plano? A quarta pergunta para ser respondida domingo à noite: o que vamos fazer quando Ele chegar? Vamos então para o nosso primeiro encontro aqui. Amém? Nós queremos de Deus avivamento. É o que eu quero desde a minha conversão. Avivamento. E o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim cada vez que eu peço a Deus alguma coisa? O que Deus espera de mim cada vez que eu peço a Ele algo? Eu acredito que Deus deseja avivamento, sabe, irmãos? Eu acredito muito nisso. E eu acredito nisso por uma série de razões bíblicas. Eu vou tentar aqui não dar minha opinião, mas dar as opiniões bíblicas. Olhando para a Bíblia, eu vejo um Deus sempre interessado em avivamento, porque Ele está sempre permitindo o caos. Porque o caos destaca avivamento. O caos revela avivamento. Se os discípulos tivessem visto Jesus voltado fortalecidos, aleluia, o avivamento não tinha acontecido, mas eles voltaram temerosos porque eles estavam acuados por milhares de outros judeus que queriam arrancar suas cabeças. Sobre aquele terror da perseguição, que foi chamado de pedradas, que durou cerca de 120 anos. A igreja cresceu abundantemente. Crise faz igreja aparecer, faz falso crente desaparecer. Crise acende a chama de Deus para iluminar, e crente que tem azeite ferve, aquece, acende o estupim. Mas o que Deus quer de nós? Eu entendo que Deus quer avivamento, porque quando a gente lê na Bíblia, a gente vê avivamento. Para mim é uma renovação espiritual do primeiro amor. Eu vejo assim.
Eu leio assim. Se você me perguntar, pastor, o que é avivamento? Eu diria, avivamento é uma renovação do primeiro amor, daquela paixão que a gente teve por Deus quando a gente o conheceu. Que é muito sem explicação e só a gente consegue entender porque foi tão íntimo, tão pessoal, tão particular, que só a gente consegue entender. Então, para mim, quando eu falo de avivamento, eu estou pensando Deus renovar o meu primeiro amor. E eu acredito num Deus que quer a renovação do primeiro amor, porque em Apocalipse ele disse isso. Há uma igreja que ele amava muito, que era a igreja de Éfeso. Ele diz, eu amo vocês, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Uma coisa pesa. Vocês abandonaram o primeiro amor, deixaram ele esfriar. Então esse Deus que gosta de um amor fervendo, é um Deus que gosta de avivamento. Deus quer avivamento. Deus deseja avivamento. Mas Ele não fará isso de qualquer maneira. Então hoje eu quero trabalhar com você uma palavra muito importante, fundamental se você deseja ter um relacionamento real, verdadeiro, profundo, intenso e permanente com Deus. Essa palavra eu queria que você anotasse ela em letras grandes, bem na capa da tua Bíblia, porque ela resume tudo que Deus espera dos seus servos em todas as Escrituras. Talvez você pense assim, para eu ter avivamento eu tenho que orar muito. Não, é bom orar muito. Para eu ter avivamento eu tenho que clamar muito e clamar e estar aos pés do Senhor e gerar intimidade. Também faz parte. Para ter avivamento eu tenho que jejuar, tem que ler Bíblia para caramba, tem. Só que tem muita gente que lê Bíblia para caramba e se transforma num grande teórico e num péssimo avivado. Porque a letra mata, esfria. Para eu ter avivamento, o que eu preciso de fato é entender a palavra obediência. Vamos dizer comigo? Obediência. Deus não fará nada na igreja, no crente, na vida de ninguém, se esse crente, se essa igreja não entender a palavra obediência. A obediência é a base para todo o plano de Deus, para todo o projeto de Deus. A gente canta uma música que eu até orei a Deus assim, Senhor, deixa eles cantarem, faz eles cantarem, mas Deus gostou de vocês, não deixou vocês cantarem. A gente canta uma música assim, eu podia até cantar ela para encerrar. O que fazer quando ele vem aqui? Não é essa música? Não é linda essa música? Mas essa música é linda, mas a grande pergunta não é o que fazer quando ele vem, é o que fazer até que ele venha. Porque a grande questão do avivamento, o verdadeiro crente avivado, não é o crente avivado quando ele está, mas avivado quando ele não está. Então, o que fazer enquanto ele não chega é mais importante do que o que fazer quando ele vem. E aí eu quero dizer para você, querido, que Deus está falando com você. Tem gente nos assistindo aqui, e entrou aí, caiu aí de gaiato, está assistindo aí o culto. Vou assistir para ver. É com você que Deus está falando. É com você. Se tiverem 100 pessoas ali assistindo, 50, 20, 10, e nós aqui, não faltou quem Deus queria levar essa palavra. É com você. Se você não entender, obediência para Deus é fundamental, a sua vida, o seu relacionamento com Deus será sempre parcial, sempre incompleto. E se a gente fala de tudo na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, se tornará imperfeito, incompleto, se a gente não aplicar a palavra obediência na nossa vida. Avivamento não acontece sem obediência. E o Espírito Santo me tocou no coração que essa deveria ser a primeira palavra a trazer a esta igreja. Vocês querem avivamento? Então diga a eles, Israel, me obedeçam. O povo de Israel clamou, Senhor, Senhor, nós queremos ouvir. Eles viram Moisés descendo igual uma lâmpada fluorescente, de última geração. O rosto dele brilhava tanto que eles colocaram um talite sobre ele, escondendo sua face. Nós queremos isso, é maravilhoso. Irmãos, glória é maravilhoso, o preço é difícil. Glória é maravilhoso, mas o custo é caro.
Então eles disseram: Moisés, nós queremos estranho aí. Onde é que você botou o dedo? O Senhor disse: diga ao meu povo então, olha os princípios. Santifiquem-se por 3 dias. Lavem suas vestes. Não tenham contato marido e mulher. Daqui a 3 dias, fiquem ao pé do monte, no limite do monte, não ultrapasse o monte. Deus está falando de princípios, está vendo? Ele tem regras para a coisa acontecer. Eu virei falar com vocês. Quando Deus começou a falar, o povo levou a mão aos ouvidos e disse: não fala não, fala só com Moisés. Nós queremos o avivamento, mas não queremos o preço dele. E o preço do avivamento começa com obediência. Números 20, verso 7. O Senhor falou a Moisés. O Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e os teus irmãos, e falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás de beber à congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação os seus animais. Deu certo, irmãos, deu certo. A desobediência deu certo. O resultado veio humano, momentâneo e temporário. Mas o Senhor chamou Moisés e disse: porquanto você não creu em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, não te introduzirei na congregação, na terra que lhes tenho dado. A desobediência às vezes pode dar um bom resultado temporário, mas o eterno você perde. Senhor Deus, tua palavra está diante de nós. Eu fico me perguntando, meu Pai, por que o Senhor escolheu durante um processo de pandemia e isolamento me arrastar de Divinópolis até aqui? Só tem uma resposta, Senhor. O Senhor tem algo para falar. O Senhor tem algo para dizer. O Senhor quer dizer alguma coisa que talvez até o pastor Leonardo queira dizer, mas seria melhor que eu dissesse. Só posso entender, ó Deus, que o Senhor deseja dizer a essa igreja algumas coisas que é mais fácil talvez para eu dizer do que para o teu filho que está aqui dizer. Às vezes é difícil, Senhor, o que temos que ouvir do Senhor, mas que essa igreja não leve as mãos aos ouvidos, mas tire as mãos dos ouvidos e ouça a tua voz, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito Santo de Deus, fala à tua igreja, em nome do Cristo. Eu acredito que a gente deveria falar mais de obediência, sabe, irmãos? Veja o que a desobediência provocou aqui. A desobediência levou um servo especial. Eu olho para a Bíblia e a gente consegue pontuar servos, dentre todos os servos de Deus, né? A gente consegue olhar para aqueles e falar assim: esse destacou-se. Moisés é esse cara que a gente olhou para ele na Bíblia e falou assim: é ele, queria me parecer com ele. Mas olha o que a desobediência fez com o servo do Senhor a nível de Moisés. Fez com que ele ferisse a rocha, e a rocha é a figura do Cristo, a rocha é a figura da obediência, a rocha é a figura da vida eterna, a rocha é a figura da salvação, a rocha que o havia obedecido à oração dele anteriormente, a rocha que é Cristo, que estava ali para dar aquilo que ele precisava. Ele feriu aquilo que ele deveria preservar. Mas a desobediência fez algo ainda mais pesado. A desobediência o impediu de viver o grande sonho. A nossa busca do Senhor nunca ocorrerá plenamente enquanto nós não entendemos o que significa obediência. Obediência é o fator primordial para quem deseja um relacionamento verdadeiro e concreto com Deus. Se você não está disposto a obedecer a Deus, então você não está suficientemente desejoso de Deus.
Se você fala que ama a Deus e deseja o Senhor e não está disposto a obedecê-lo, então você não está 100% disposto. A nossa relutância atrapalha o agir de Deus, porque adia o propósito de Deus. Desobediência sempre atrasa o relógio de Deus para nós, não para Ele, mas sempre adia o relógio de Deus em relação ao nosso tempo com Ele, ao nosso tempo de vida com Ele. Adia o propósito de Deus para a nossa vida, porque tira Deus do comando. Quando eu desobedeço, eu estou desconfiando dEle. Quando eu desobedeço, eu estou desconfiando da estratégia dEle. Quando eu desobedeço, eu estou desconfiando do jeito dEle fazer. Quando eu desobedeço, eu estou confiando mais no meu jeito de fazer. Mas quando eu obedeço, eu estou seguindo o que Ele está dizendo, porque creio no que Ele está fazendo, e estou certo que vai dar certo. E vai dar certo, sempre em Deus vai dar certo. A estratégia de Deus, por mais absurda, estranha e esquisita, sempre dá certo. Naamã mergulha nesse rio sujo aí, deu certo. Mulher, faz um bolo para mim, eu como primeiro, depois você come o resto do bolinho, que o seu filho não vai faltar mais nada na sua panela. Deu certo. Entra no teu quarto, deita o pouco de azeite que você tem, em todas as vasilhas que você achar. Deu certo, porque no plano de Deus, as leis naturais não funcionam, são leis sobrenaturais, então sempre vai dar certo. Mas desobedecer a Deus é adiar o plano de Deus, e é anular o plano de Deus, e anular a autoridade de Deus sobre nós. Então, se você deseja avivamento, você precisa começar desejando ser obediente. E Deus leva a obediência muito a sério. Então, se você deseja Deus, leve a sério o que Deus leva a sério. Eu quero ler alguns textos com vocês. João 14:15. Se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Por causa do nosso tempo, eu vou lendo e você vai anotando. Lucas 6:46. Vocês dizem, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha o questionamento do Senhor. 1 João 5:3. Por isso, nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E ainda continua, os seus mandamentos são pesados. Para viver a obediência, irmãos, nós precisamos abrir mão da coisa chamada conforto da nossa vontade. A obediência não nos coloca no lugar confortável, porque ela tira de nós o controle e põe o controle em Deus. A obediência nunca nos deixará em condição de confortáveis, entende? Nós estaremos sempre desconfortáveis, porque não seremos nós que vamos decidir, não seremos nós que vamos fazer, não seremos nós que vamos falar o que vai acontecer, é Deus. Então essa situação é de desconforto, mas é essa situação que vai dar certo, e é essa situação que o Senhor quer de você. Não obedecer é prejuízo a nós mesmos, irmãos. A desobediência prejudica a nós somos os maiores prejudicados na desobediência. Olha a história de Sara, aguarde a promessa, ela se antecipou, desobediência trouxe consequências. A desobediência atrapalha só a gente mesmo. A obediência irá tocar diretamente em nós, porque ela vai fazer exatamente o que eu não quero abrir mão, Deus vai pedir. O que eu não tenho vontade de fazer, Deus vai mandar você fazer. Mas se você quer avivamento, você precisa ter plena confiança nele. Deus vai tirar o leme do navio, vai botar a vela e soprar, e você tem que confiar que sem leme você vai chegar no lugar desejado. Se não for assim, se você não abrir mão do leme, se você não tirar o timão da sua mão, você não vai chegar no propósito, no objetivo que Deus tem para a sua vida. É confiança completa, total, única nele. A desobediência só nos faz perder, só nós perdemos. Olha só, irmãos, se nós acreditamos no que nós pregamos, se nós acreditamos no Deus que a gente diz acreditar, se nós acreditamos na natureza que Deus diz ter, se nós acreditamos que Ele é o que Ele diz ser, então nós somos sempre os prejudicados ao não obedecê-lo. Porque veja, se Ele é todo poderoso,
Então desobedecê-lo é perder a oportunidade de ver milagre. Se ele é onipresente, desobedecê-lo é perder a oportunidade dele estar fazendo coisas em lugares que eu não posso estar. Se ele é onisciente, eu estou perdendo a oportunidade de conhecer coisas que eu desconheço. A obediência é tudo. Quantos aqui ainda querem avivamentos? Então prepare, você vai levar umas chibatadas hoje. Mas vai ser de leve, depois o pastor passa meteorite. Abre em Tiago, capítulo 2. Versículo 17. Assim também a fé sem obras é morta. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Se eu entendi bem, olha para mim. Se eu entendi bem, se eu digo que tenho fé e não sou capaz de agir com fé, então eu não tenho fé. É isso que Tiago disse. Me mostra a sua fé sem obras, eu te mostro a minha fé com obras. E aí você vai ter uma fé morta, porque a fé que não opera, ela não existe. Então, se eu entendi bem, se eu digo que tenho fé, mas não tenho capacidade de agir pela fé, então essa fé não existe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Fé não é abstrato, é concreto. Fé é atitude. Então, se eu entendi o que eu li em Tiago, ele disse, se eu digo que tenho fé, e Deus me impede de estar em tal lugar, porque Ele quer que eu esteja em tal lugar, e eu murmuro porque Ele me impediu de estar, e não obedeço, então não tenho fé. Se eu digo que tenho fé, e Deus fecha portas ao meu redor, e me empurra para um lugar, para uma única porta que eu devo passar, e eu não quero passar, e reclamo, e murmuro, e acho ruim, então eu não tenho fé. Se eu tenho fé, digo que tenho fé, mas na hora de agir, eu ponho em dúvida o que Deus me mandou fazer, então eu não tenho fé. É isso que eu li em Tiago. Se eu li certo, então o Tiago disse que se eu tenho fé, e Deus me conduz a deixar algo, e eu reluto em deixar, eu estou falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Se o Senhor me manda deixar algo, e eu reluto em deixar, eu não tenho fé. Porque eu não estou confiando para agir. Fé é atitude. Fé é prático. Fé não é uma coisa de pensamento positivo, é algo praticado. Então, se eu digo tenho fé e não faço, então eu estou vivendo duas coisas. Primeiro, não estou vivendo fé. E segundo, estou vivendo a desobediência. A verdadeira fé nunca deixará você num lugar confortável. Mas agora eu quero te dizer uma coisa séria. O avivamento só ocorre na obediência. O avivamento só ocorre quando Deus está no controle das coisas. Porque só Ele conhece o caminho para o avivamento, só Ele sabe como levar o avivamento, só Ele sabe o que é de fato avivamento. Só Ele entende avivamento. Você não chegará no avivamento em desobediência. Abacuque 3,19 nos diz uma mensagem maravilhosa. Olha como é lindo esse texto, e às vezes a gente passa, eu costumo dizer nos seminários onde eu ministro, que o seminarista ele vem com o mau hábito da igreja, ele lê a Bíblia rápido, com vontade de acabar a leitura. Se a gente lesse pausado, a gente aprenderia muito. Mas a gente quer ler a Bíblia 100 vezes, ao invés de entender a Bíblia. Uma vez um seminarista chegou para mim e falou, pastor, quanto tempo o senhor lê a Bíblia? Eu dou aula em seminário desde 1994. Aí eu falei assim, irmão, não sei, talvez são as 2. 2? Com esses anos tudo de ministério? É, e você? Umas 10. Entendeu o que lê? Bíblia não foi feita para ser lida. Bíblia foi feita para ser entendida
para se tornar prática. Então não importa quantas vezes você lê se você não pratica. Então olha só o que diz Abacuque 3,19. Senhor soberano. Senhor soberano. Abacuque 3,19. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo. Ele me faz andar em lugares altos. É lindo isso? Mas você entendeu o que Deus está dizendo aqui para nós, por meio do profeta? Ele faz você andar lá. Não foi você que decidiu ir lá. Não foi você que escolheu o caminho alto. E não foi você que teve coragem para ir. E talvez você não iria. Mas o Senhor é Ele quem te põe nos lugares altos. É Ele quem te empurra para os lugares que Ele quer que você ande. É Ele que te coloca na porta que Ele quer que você passe. É Ele que faz você caminhar no caminho que Ele quer que você caminhe. É Ele que leva. E se não for assim, você não vai experimentar os lugares altos. A obediência é fundamental. A voz de comando tem que ser do Senhor, não a nossa voz de comando. Eu disse para vocês aqui que a pergunta de hoje é: eu quero avivamento. E o que Deus quer para te dar avivamento? Obediência. E aí eu sou capaz de dizer a toda essa igreja aqui e a todos que me assistem: se todos não estiverem dispostos à obediência, não existirá avivamento, haverá mover. Haverá emoção, haverá muita coisa legal e gostosa da gente viver na igreja. Mas o avivamento só acontecerá se houver obediência. E obediência significa: eu dei minha agenda para Deus, eu dependo de Deus, Ele decide e eu faço o que Ele manda. Ele é soberano e eu obedeço. Eu conheço a história de um pastor que quis levar a igreja dele ao avivamento. Então ele levava a igreja todo dia no monte. E todo dia no monte. Todo dia no monte. Irmãos, e ele compartilhando comigo, ele falou assim: pastor, nós entramos em várias semanas de oração, todos os dias. E a gente orava, suava. Não dava nada, pastor. Não era ruim. A gente decide lá cansado, empoeirado e desmotivado para voltar outra vez, e o corpo virava um bagaço, e eu voltava para casa falando: Deus, onde é que eu estou errando? Eu estou buscando na Bíblia, eu estou querendo levar a igreja para a coisa certa. Aí ele conta que um dia ele falou assim: eu vou dobrar a oração. É isso. Tem uma frase mentirosa que a gente diz aí, que é muita oração, muito poder. Mentira. Nós não recebemos poder pela oração. Oração não dá poder para ninguém. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós. Quem dá poder é o Espírito Santo. Então, se a igreja não tem poder, não é por falta de oração, é por falta do Espírito Santo. Então, orar muito não significa ter poder. Tem igreja orando pra caramba e não tem poder nenhum do Espírito Santo. E tem igreja com o Espírito Santo na primeira frase. Quando ele chega na igreja, ele diz: Senhor e o Espírito Santo, eis-me aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, não ao orar muito. Então ele disse: vou dobrar a oração. Ora muito, muito poder. Ele dobrou a oração. Mais cansaço, amém? Diz ele que teve uma hora que ele botou a mão na cintura, suando, molhado. Aí ele sentou no cupinzeiro. Ele falou: Senhor, não dou conta. Aí o fogo caiu. Irmão, enquanto você está no controle, Deus não faz. Põe o controle na mão do Senhor. Quando você está cumprindo uma tarefa, eu levei tempo para aprender isso, pastor Leonardo. Quando você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, Deus impede que isso dê errado. É uma coisa impressionante. Quando você está indo na vontade de Deus, o próprio Deus impede que isso falhe. Ele mesmo age para que nada aconteça de errado. E eu quero ler com você 2 textos, e quero que você me acompanhe, por favor. Quero agradecer vocês, irmãos, vocês são muito simpáticos. Olha, com máscara eu estou percebendo, viu, pastor?
Que coisa espetacular são vocês. Josué 1:5. Aprenda isso, irmãos. Olha o que eu estou dizendo para você. É um princípio que pode mudar a sua vida de relacionamento com Deus. Eu quero até ser profeta aqui sobre algumas pessoas. Deus, para levar você ao avivamento, Ele vai fechar portas. E você vai ter que entender que Ele fechou porque Ele quer que você ande por outro caminho. Vocês estão querendo avivamento? Prepare-se para Deus empurrar você para o lugar que você não quer ir. Fazer coisas que você não quer fazer. Passar por portas que você não quer passar. Josué 1:5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Agora olha o verso 9. Não te mandei eu? Você sabe qual que é a grande sacada desse texto? Josué, não tenha medo, filho. O grande líder morreu. Coube a você agora entrar com esse povo. Não tenha medo, por uma só razão. Você está em obediência à minha ordem. E quando você está em obediência, eu impeço que tudo dê errado. Eu tiro os impedimentos. Eu abro as portas, eu venço os gigantes, eu destruo muralhas. Fica tranquilo, Josué. Eu levei tempo para entender isso, irmãos. Deserto na obediência cai maná do céu. Egito na desobediência é escravidão. Eu levei tempo para entender que a obediência é o grande segredo para conseguir as coisas de Deus. Porque se eu estou fazendo o que Deus mandou, Ele vai fazer tudo para dar certo. Jeremias 1:7. Jeremias estava inquieto. Senhor, eu sou um menino, não sei entrar, não sei sair, não sei falar, não sei conversar. Eu não vou saber fazer esse negócio de profetizar, não. E o Senhor então disse para ele no verso 7 de Jeremias capítulo 1. Não digas eu sou um menino, porque onde eu te enviar tu irás, o que eu te mandar falar tu farás, porque estou contigo. Você percebeu qual que é o princípio aqui? Não tenha medo, porque eu estou enviando. Eu ponho a palavra. Eu ponho a palavra, eu convenço quem vai ouvir. Eu ponho a palavra, quem está ouvindo vai ser tocado. Os impedimentos que vierem, eu farei de você um muro forte, o Senhor disse para ele, uma muralha, ninguém poderá te resistir, porque você estará em obediência. Então deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Para que haja avivamento, eu preciso estar no centro da vontade do Senhor Deus. Em completa, inteira e plena obediência, total obediência. Isso vale para tudo na tua vida. Não é só para avivamento, é para viver promessas de Deus. Os princípios dessa palavra só podem ser experimentados pelos obedientes. Abraão, sai da tua casa. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sim. Abraão, pega o teu filho, o único filho, mata ele para mim. Sim. Obediência fez de Abraão o pai da fé. Percebe isso, irmão? A obediência fará de você um crente cheio do Espírito Santo.